Luzia, tá sem áudio. Boa noite, sejam bem-vindas a mais uma sessão experimental. Estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês. Quarta-feira é dia de aula, então se prepare, pegue caneta, caderno, porque realmente eu preparei um conteúdo maravilhoso aqui para vocês. E como vocês já sabem, eu não funciono na superficialidade, sempre preparo uma aula para que vocês saiam daqui já implementando e já colocando em prática nos próximos dias, nas próximas semanas e nos próximos meses. E quem chegar depois vai já pegando aqui essa aula. Estou aqui hoje com a Edna Santos, que vende cosméticos, a Lucimar Brum, que também vende cosméticos, o Nelson Cerqueira, e aí quem for chegando vai estar acompanhando aqui a nossa aula. Vamos falar muito hoje sobre posicionamento de marca, sobre construção de autoridade, mas, sobretudo, sobre ações, sobre estratégia de vendas para vender com o WhatsApp. E por que que é para vender com o WhatsApp? Vou explicar exatamente porque nós temos algo chamado de leads qualificados. E os leads qualificados, quando a gente vai para o WhatsApp, a gente já entende que sim, que já são pessoas mais próximas, que já entendem sobre o seu negócio, sobre o produto que você vende. E também são pessoas que, de uma certa forma, já te conhecem, já te seguem ali, já acompanham a sua vida no dia a dia. Então, para você interagir com essa pessoa, é muito mais fácil e também muito mais simples para vender. Primeiro que nós sabemos que o cliente precisa ter contato com uma oferta no mínimo 5 vezes para tomar a decisão de comprar. E é muito mais fácil vender para alguém que já te conhece do que alguém que ainda não te conhece. Por isso que o processo de vendas existe um caminho, existem etapas. Hoje, inclusive, subi um vídeo lá no meu Instagram, onde eu falo sobre essas etapas. E o maior erro, a Suzana que está começando a empreender agora, não sei se você já empreendeu com outros segmentos, você pode inclusive contar aqui no chat um pouquinho para a gente, mas o maior erro das empreendedoras é conhecer alguém no primeiro dia e já estar falando do seu negócio, já querer vender o produto. Porque nós partimos aí da questão do avanço, de pular essas etapas, de avançar para uma etapa que ainda não é o momento. Eu costumo comparar isso aqui com um relacionamento, com um casamento. Ninguém conhece ninguém, começa e casa no mesmo dia. Geralmente começa a paquera, depois começa a namorar, aí pede noivado, aí depois casa. Percebo que existem as etapas. E aí, por que que dentro de um processo de vendas, a primeira vez que você conhece um contato que ainda não é o seu cliente, você já quer vender o seu produto? Quando você adota esse comportamento, você sai da posição de ser uma pessoa interessada no outro, que se preocupa com o outro, que tem empatia com o outro, para ser uma pessoa simplesmente interesseira, ou seja, alguém que está sempre querendo tirar proveito, alguém que está sempre se aproveitando de uma situação para empurrar o produto de uma certa forma. Nós queremos vender, claro, somos empreendedoras, temos meta, temos os nossos sonhos. O que eu estou trazendo aqui para vocês é com base, de fato, nas técnicas, nas estratégias e as habilidades que precisam ser desenvolvidas dentro de um processo de vendas. E quando nós entendemos esse lugar, fica muito mais simples transformar esse contato em um novo cliente. Quando você encontra com alguém pela primeira vez, existe uma comunicação, eu estou falando, isso aqui a gente aplica tanto no online quanto no presencial, mas existe uma comunicação não verbal que ela é muito importante. A empatia, o sorriso no rosto, a preocupação com o outro, de fazer perguntas. Quando você faz perguntas sobre o outro, você está dizendo para ele o seguinte: você é importante para mim. Eu quero saber o que importa para você. E é com base nisso que você vai criando um relacionamento. A gente precisa investir em criar relacionamentos com os nossos futuros clientes. E é nessa base desse relacionamento que convertemos essa pessoa para um cliente. E essa pessoa vai ser tão apaixonada pela marca, pelos produtos, pela forma como você conduz, que ela vai te indicar para outras pessoas. Então, é importante entender que nem tudo vai ter um resultado imediato, que é um processo de construção. E é importante lembrar também uma faculdade. Eu fiz pedagogia, um curso de pedagogia geralmente são 4 anos para você se formar. E quando a gente termina a faculdade, depois de 4 anos, ainda vai tentar ver se consegue um emprego.
E quando você consegue esse emprego, o salário está tão defasado que você recebe 2.000, R$ 2.500. Ou seja, eu estudei 4 anos para receber R$ 2.400. E por que, como empreendedoras, nós não queremos investir tempo como se fosse uma faculdade para se tornar especialista em vendas e conseguir ter um faturamento muito maior? Ninguém que se dedica durante 4 anos para empreender, fazendo cursos, treinamentos, mentorias, estudando, lendo livros, podcasts, estudando sobre o seu produto, trabalhando crenças, o desenvolvimento pessoal, ninguém investe 4 anos e vai faturar somente R$ 2.500 por mês. Mas a gente precisa começar a mudar a nossa mentalidade, porque é uma questão cultural. Infelizmente, no Brasil, nós não fomos ensinadas a empreender. A maioria das pessoas não foram ensinadas, então cai ali no empreendedorismo de paraquedas. E a gente precisa matar 10 leões, 50 leões todos os dias para sobreviver. Dados do Sebrae comprovam que a maioria das empresas que vão à falência nos primeiros 4 anos, exatamente por falta de gestão financeira, por falta de administração, e por falta de conhecimento. E é por isso que precisam surgir mulheres como Luzia Silva, mulheres como várias outras mentoras, para direcionar essas mulheres, para ensinar o caminho, para mostrar exatamente quais são os pilares que precisam ser desenvolvidos para que ela tenha um negócio saudável, organizado e lucrativo. E o que vai fazer vocês construírem esses 3 pilares é a estrutura que eu vou apresentar aqui hoje. Eu vou mostrar exatamente qual é o caminho que vocês podem trilhar, se vocês escolherem trilhar, é claro. Porque eu acredito que se todas vocês estão aqui, é porque não estão satisfeitas com seus resultados. Porque se tivesse, estaria dormindo, assistindo um filme, fazendo qualquer uma outra coisa que fosse muito mais interessante do que estar vendo uma pessoa que vocês nunca nem viram presencialmente, nunca deu nenhum abraço. Mas se vocês estão aqui parando para me ouvir, isso significa que aí do outro lado existe algo importante que vocês entenderam que precisavam estar aqui hoje. E o meu convite é: desaprenda para aprender. Eu tenho alunas que têm mestrado, eu tenho alunas que são psicólogas, eu tenho alunas que são advogadas, eu tenho alunas que são dentistas, eu tenho alunas que são somente empreendedoras, eu tenho aluna de vários níveis, eu tenho alunas ricas, que quando elas chegam aqui, elas saem desse lugar, especialista na área delas, e elas entendem que é especialista em negócios aqui sou eu, e elas sentam para aprender. Então, se permitam nessa noite desconstruir para construir, desaprender para aprender. A Arlene acabou de chegar. Boa noite, Arlene, seja bem-vinda. Coloca aqui no chat de onde você é, quais são os segmentos que você está vendendo. Então, quando a gente começa a olhar para onde eu quero chegar, nós vamos falar aqui sobre missão, visão e valores. Fica muito mais simples tomar decisões, fica muito mais simples fazer escolhas. E o que é que uma mulher inteligente, que abriu mão de fazer qualquer uma outra coisa e está aqui hoje comigo, precisa fazer? Analisar uma oportunidade. Então, todos os dias, quando alguém fala que tem algo bom para me apresentar, eu sento, eu analiso essa oportunidade e eu tomo uma decisão. Mulheres maduras e inteligentes fazem isso. E eu espero que vocês façam isso hoje. Uma outra coisa reflexiva é que vocês tragam à memória, vocês comecem a lembrar quanto tempo vocês estão empreendendo. Há quanto tempo vocês não estão conseguindo avançar e alcançar os resultados que vocês gostariam? Se já existe um tempo significativo em que você está ali sozinha, patinando, essa já é a resposta suficiente para que você tome uma decisão. Eu fui essa empreendedora, vocês vão conhecer um pouco da minha história daqui a pouquinho, e eu sei exatamente os desafios que nós enfrentamos enquanto empreendedora. E o que mudou a minha vida, o que virou o meu jogo, foi investir em conhecimento. Vocês vão ver aqui a história de uma mulher. Boa noite, Vilma, seja bem-vinda. Vocês vão ouvir aqui a história de uma mulher que nasceu na zona rural, que já passou fome, que morou em casa de taipa, mas que nunca se conformou em estar nesse lugar. Que eu aprendi que nascer pobre não é uma escolha, mas morrer pobre é uma escolha. Se você não luta pelo futuro que você quer, infelizmente você terá que aceitar o futuro que vier. E a gente traz aqui o princípio da autorresponsabilidade. Precisamos ter autorresponsabilidade porque estamos na era da informação, na era do conhecimento. E não podemos mais afirmar
que não está tendo resultado porque não tem apoio, porque não tem incentivo, porque não tem isso, não tem aquilo. Porque, na verdade, se não está tendo resultado, se não está crescendo, é porque você não está depositando energia o suficiente para que, de fato, você alcance os resultados que você gostaria de alcançar. Eu já vou colocar aqui agora a apresentação, para que a gente já dê início ao conteúdo de hoje. As perguntas que vocês tiverem, a Jaquitânia acabou de chegar, boa noite, seja bem-vinda. Já vai deixando o teu microfone desligado aí por conta da interferência. Prontinho, já desativei. E vamos lá, compartilhando aqui o conteúdo que eu trouxe para vocês. Sejam bem-vindas, eu sou Luzia Silva. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, vamos lá, sejam bem-vindas à nossa sessão experimental. Vamos entender um pouco que empreender é desafiar limites e criar novas possibilidades. Estava conversando com uma empresária ontem, ela é de um outro segmento completamente diferente de produtos físicos, e ela está vivendo um caos no negócio dela, com vários problemas financeiros, inclusive para pagar os colaboradores. Ela falou assim: eu estou na fase de desespero porque eu não sei o que fazer. E eu pedi para que ela fizesse uma relação de 10 coisas que ela pudesse vender e me enviasse essa relação. Ou seja, se você está em um lugar que está pegando fogo, você vai ficar ali para morrer queimada, ou você vai buscar uma solução para apagar esse incêndio, para apagar esse fogo. Então, empreender é exatamente você utilizar da sua criatividade e você criar ou pensar em outras possibilidades para que você saia de onde você está. E essa é a parte gostosa, essa é uma das partes gostosas do empreendedorismo. Eu sou apaixonada. O meu coração já nasceu empreendedor, porque em nenhum outro lugar a gente tem acesso a algo que traga tantas possibilidades de crescimento e de desenvolvimento. Então, empreendedorismo feminino refere-se à atuação das mulheres na criação, desenvolvimento e gestão de negócios. Ele envolve não apenas abrir empresas, mas também superar desafios específicos, como a desigualdade de oportunidades, o acesso a crédito e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, a gente se vira nos 30 todos os dias para dar conta. Dona de casa, a esposa, a mãe, muitas trabalham na CLT, empreende, e aí eu, equipe, eu tenho que vender o meu produto, eu tenho que entregar para o meu cliente, eu tenho que comprar o produto, eu tenho que embalar, eu tenho que receber, eu tenho que fazer a gestão financeira do meu negócio, eu tenho que acompanhar as métricas de desempenho, eu tenho que estudar, eu preciso me posicionar no digital para realmente conseguir os resultados que eu desejo. E não é fácil fazer essa gestão. E quando você fica sozinha, isso tudo você começa a olhar não só para as possibilidades, porque eu sempre defendo aqui e trago, todo problema é uma oportunidade de crescimento. E se você estiver sozinha dentro desses desafios que surgem todos os dias, você acaba não tendo alguém que te mostre que existe um outro caminho. Sempre existe uma forma muito mais fácil e muito mais simples de fazer as coisas acontecerem. Sempre existe. Agora, você só vai enxergar se você colocar a sua mente para funcionar e você tiver pessoas que vão estar ali ao teu lado, te mostrando exatamente como você pode criar esse mundo de possibilidades ou aproveitar as oportunidades que surgem. Esse movimento tem um impacto social e econômico significativo, pois promove a autonomia financeira, gera empregos e inspira outras mulheres a seguirem o mesmo caminho. Além disso, o empreendedorismo feminino incentiva a inovação e a diversidade no mercado. Segundo dados do Sebrae, existem mais de 10 milhões de empreendedoras no Brasil, mais de 10 milhões de mulheres que estão à frente de negócios. E nos próximos anos, existe uma pesquisa que comprova que 70% das mulheres têm o desejo de começar a empreender. Eu já preciso que vocês batam palmas para vocês que já estão anos-luz à frente dessas mulheres que ainda estão só pensando. Vocês já começaram, vocês já estão agindo. E vocês já estão contribuindo com o crescimento e o desenvolvimento do nosso país, porque a mulher que empreende, ela ativa vários ecossistemas. Então, ela ajuda, ela paga energia, ela compra o gás, ela paga a água, ela compra no supermercado, ela faz a unha, faz o cabelo, ela compra as roupas, ela impulsiona vários outros modelos de negócio
e, consequentemente, ela contribui com o crescimento de um país melhor. Então, para vocês entenderem que a nossa atuação dentro do empreendedorismo, independente do tamanho do segmento do negócio, vai muito além do que vender produtos. Está ligada a uma transformação de um ecossistema que tem um poder tão extraordinário que nem a gente consegue mensurar. E quem é Luzia Silva? De ex-vendedora de cosméticos a mentora 5D. A minha história no empreendedorismo começou por volta de 2012, por aí. Eu nasci em uma cidade chamada Presidente Tancredo Neves, Bahia. E quando eu nasci, não tinha energia elétrica nessa região. Era uma cidade já, mas a extensão era muito grande, rural, e não tinha energia elétrica. A minha casa era de taipa. Nós não tínhamos nenhuma cama sequer para dormir. Tudo era muito improvisado de madeiras. O nosso almoço era feito em uma esteira que colocava no chão. E eu costumo dizer que essa casa me lembra muito aquela música, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Os meus pais tiveram 6 filhos. E eu vi os meus pais trabalhando na roça, na zona rural ali, de enxada, no sol quente, todos os dias para não deixar os filhos morrerem de fome. Já passei fome. Na minha casa nós só tínhamos o que comer de péssima qualidade, inclusive, até as quintas-feiras. Depois disso, a gente sobrevivia comendo uma mistura de farinha, água e pimenta. Comia folha, comia muita fruta, fruta tinha. Então, foi dessa forma que meu pai criou os filhos. Eu fui para a escola aos 12 anos de idade, os meus pais não tinham condições de investir em material didático, e naquele tempo eles não entendiam a importância de colocar os filhos na escola. Então, com 10 anos, eu trabalhava na roça com os meus pais de enxada. As minhas mãos chega tinha aqueles calos aqui que fazia calo mesmo, porque ficava o dia inteiro trabalhando. Aos 12 anos de idade, a minha mãe me deu para uma mulher da cidade grande, eu e mais 2 irmãs. Naquele tempo, as madames da cidade grande diziam que eu trazia as meninas para colocar para estudar, para dar roupa, para cuidar. Na verdade, era para explorar. Eu vivi em uma casa durante 6 anos, eu dormia em um sofá de 2 lugares e eu cuidava de uma casa enorme de 2 papagaios e de 2 cachorros. Eu estudava no período da noite. Então, foram essa experiência de vida que me moldou e me fez perceber que eu não estou aqui realmente de passagem. Eu estou aqui porque Deus tem um grande propósito, da mesma forma que tem um grande propósito para todas vocês. E eu decidi que, como nascer pobre não foi uma escolha, que eu não iria morrer pobre, eu precisava ter autorresponsabilidade. Eu era a única pessoa capaz de mudar a minha vida. Aos 18 anos, eu volto para a casa dos meus pais e eu vou morar em uma cidade chamada Valença, que, inclusive, quando eu nasci, a minha cidade pertencia a Valença. Então, na minha identidade marca que eu sou valenciana. E como a maior parte da minha vida eu morei em Valença, quando eu voltei, fui morar em Valença, então eu sempre falo que eu sou de Valença. E eu morei lá durante mais de 15 anos. Foi a cidade onde eu construí a minha primeira casa, foi a cidade onde eu fiz minha faculdade, foi a cidade onde eu comecei a empreender, tanto no segmento de serviços, como também na venda de cosméticos. Eu trabalhava em um salão de beleza, eu fazia unha, era uma das melhores manicures da cidade, fazia depilação, fazia cabelo, e ali eu comecei a conviver com muitas mulheres que eu admirava, médicas, advogadas, enfermeiras, professoras, dona de casa. Essas mulheres começaram a me inspirar e me mostrar que existia uma forma melhor de viver a vida. E aí eu comecei a estudar, sou formada em pedagogia, e quando eu comecei a fazer a faculdade, eu comecei a construir a minha casa, e eu senti a necessidade de ter uma segunda fonte de renda. Foi aí que me apresentaram a Mary Kay. E eu comecei a vender cosméticos. E eu vendia muito bem. Na época, a Valência tinha 90 mil habitantes e só existia uma diretora. Aqui a maioria é RNUD. Para vocês terem uma ideia, é 10 vezes mais desafiador se tornar diretora na Merkei do que bater diamante na Rinodessa, para vocês terem uma ideia. E eu cheguei ao diretorado, me tornei a segunda diretora em uma cidade com 90 mil habitantes, liderando uma organização de mais de 60 mulheres. E o marketing multinível, empreendedorismo, transformou a minha vida, porque a partir dali eu vi que existia um mundo surreal. Eu era apaixonada por liberdade, independência, e eu acreditava verdadeiramente que o empreendedorismo era a forma que ia mudar a minha vida. Eu já empreendia, mas em serviço, e eu comecei a vender cosméticos para ter uma segunda fonte de renda. E aí me tornei diretora, comecei a liderar uma organização. E dentro desse momento, o que foi que aconteceu? Como a maioria das empreendedoras, eu falei e quebrei o meu negócio. Falta de gestão, de administração financeira.
E por não saber, de fato, quais eram os caminhos que eu devia trilhar, não tinha mentoria, não fazia curso, eu caminhava muito fazendo aquilo que eu acreditava, vendia muito fiado. E por conta desses comportamentos, eu entrei no vermelho com uma dívida gigante e eu cheguei a pensar na possibilidade de desistir do sonho de empreender. E nesse mesmo período foi quando eu terminei a faculdade, tirei 10 do TCC e fui chamada por duas prefeituras para trabalhar. Ali eu tive a oportunidade de escolher um novo caminho. Mas, como eu sempre falo, meu coração sempre foi empreendedor. E naquele dia eu tomei uma decisão, que eu iria me dedicar ao meu negócio, que eu iria fazer até dar certo, porque eu acreditava naquela oportunidade que estava nas minhas mãos. A minha pergunta é: você acredita no seu negócio? Você acredita em você? Você realmente tem se empenhado, tem se esforçado, está dando o melhor de si todos os dias para fazer o teu negócio acontecer? Ou nos primeiros desafios, nas primeiras dificuldades, você quer jogar a toalha e pensa em desistir? E quando eu tomei essa decisão, eu comecei a entender que eu precisava escolher um novo caminho de fato. Mas não era um novo caminho dentro de um outro ramo. Era um novo caminho, o caminho da assertividade, o caminho do estudo, o caminho do conhecimento, o caminho do network, o caminho das conexões poderosas. E foi com base nessas escolhas que eu me tornei uma mentora com faturamento 5D. Como foi que eu cheguei à mentora? É o que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho. E aí eu já iniciei aqui falando, 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 e quem está pela primeira vez deve estar se perguntando, mas quem é ela? Prazer, eu sou Luzia Silva, sou mãe de Benício Silva, sou evangélica, sou pedagoga de formação e apaixonada por desenvolvimento humano. Sou especialista em vendas há 11 anos e já atuei no mercado de cosméticos e vendas diretas. Hoje eu ajudo empreendedoras a faturar de 10 a 30 mil reais por mês com a venda de produtos físicos. Sou criadora do Bazar Online, que já soma 3 milhões em resultados. Tenho alunos espalhados por todo o Brasil, inclusive na Colômbia e na Venezuela. Sou especialista em vendas com WhatsApp e eu sou palestrante. Hoje eu realizo grandes palestras para empresas pela instituição Fixar Ideias. Sabe por que eu cheguei até aqui? Saí de onde vim, estou até aqui por conta das escolhas, as decisões que eu tomei na minha vida. Então, os resultados que você ainda não tem é por falta do conhecimento que você também ainda não tem. E quando a gente decide empreender, existem duas palavras que precisam nos acompanhar. Além de ter sede, além de ter muita vontade de fazer, mas é coragem e ousadia. Essas foram duas palavras que moldaram muito o meu comportamento e as minhas ações. E eu precisei, e ainda hoje, eu preciso ter corajosa, eu preciso ter ousadia. Porque quando eu vou palestrar em um palco com muitas pessoas, por exemplo, dá frio na barriga, dá medo, mas eu vou com medo mesmo. E essa é a mensagem que eu trago aqui para vocês. Tá com medo? Tá com frio na barriga? Vai com medo mesmo, porque vai dar certo. Vai dar certo. Vocês precisam acreditar nisso. E agora que eu já me apresentei, eu também quero conhecer vocês um pouco melhor. Então, vocês que estão aqui pela primeira vez, me conta no chat qual é o seu segmento, quanto você deseja faturar por mês, qual o valor que você fatura atualmente. Vocês vendem mais online ou presencial? Você costuma planejar suas metas e acompanhar essas métricas de desempenho por mês? Como é que vocês atuam no negócio? Deixa eu olhar aqui o chat, eu já vi que já tem mensagem aqui. Quando vocês vão respondendo, deixa eu ver o que foi que vocês colocaram. A Arlene vem de Rinodê, seja bem-vinda, Arlene. Arlene, quem foi que te indicou para estar aqui hoje? Você estava no grupo da Rinode ou foi alguma empreendedora que te convidou? Tenho várias alunas que abençoam a vida de outras empreendedoras e convidam para participar da sessão experimental. Então, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais está por aqui. A Suzana, já falei com ela. A Nara, seja bem-vinda, Nara, tudo bem? Me conta aqui no chat de onde você é, qual segmento você vende. Vão interagindo, vão me contando, vão conversando, porque aqui é importante vocês interagirem. Que às vezes algo que vocês trazem é um conteúdo para vocês que giram a chave, vocês falam, nossa, Lu, que incrível aquilo ali, eu comecei a pensar totalmente diferente, já apliquei no meu negócio. Essa é a ideia da sessão experimental, é que a gente não fique nessa superficialidade, é que vocês saiam daqui com aquele sentimento de que valeu muito a pena essa 1 hora e alguns minutos que vamos passar juntas. E aí,
Tem um grande exemplo que eu gosto de trazer aqui. A convidada da Cirlei, maravilha, Cirlei, case de sucesso da mentoria. A Cirlei é um grande exemplo, tem resultados extraordinários. E por 5 anos ela esteve perdida, rodando em ciclo, igual uma barata tonta, como ela costuma dizer. E dentro da mentoria, em 3 meses, a Cirlei alcançou os resultados que não alcançou durante 5 anos. Então, é por isso que ela sempre convida outras mulheres para estarem aqui presentes, para que outras mulheres também tenham seus negócios transformados assim como ela teve. Eu costumo dizer que tudo que é bênção para mim, eu devo compartilhar com outras pessoas. E aí eu quero falar com vocês sobre a Ana Patrícia. A Ana Patrícia é uma empreendedora no segmento de moda, ela vende roupas, bolsas, sapatos, acessórios, e a Ana ela empreende há 17 anos. Durante os 17 anos, a Ana também desenvolve uma outra atividade na CLT, ela é enfermeira, e ela sempre teve muita vontade de expandir a sua marca e colocar uma segunda loja física. Mas a Ana tinha dois problemas. O problema um, ela não tinha capital para investir nessa segunda loja. E o problema dois, o maior faturamento da Ana era 10 mil por mês. E quando ela vendia 10 mil reais, metade ficava na rua porque era fiado. Foi o que a Ana fez. Ela parou, ela analisou seu negócio e disse: se durante todo esse tempo eu ainda não consegui os resultados que eu gostaria, eu ainda não consegui ter a minha segunda loja, isso significa que sozinha eu não vou conseguir. Então, se passar de 17, vai passar mais 17, daqui a pouquinho a gente chega aos 80, 100 anos e não alcançou os resultados, simplesmente porque não foi inteligente para analisar e tomar uma decisão. E aí ela participou, assistiu a sessão experimental, ela falou assim: quero conversar com você sobre a mentoria. No dia seguinte, ela entrou na mentoria, fiz uma oferta especial. E fiquem tranquilas que eu vou fazer também para todas vocês que estão aqui hoje, que tomarem a decisão, que quiserem ter meu suporte, meu acompanhamento, para se tornarem empreendedoras com faturamento de 10 a 30 mil reais. Quem participa dessa sessão experimental tem acesso a uma oferta única e exclusiva. Então, fiquem tranquilas que, assim como a Ana, como a Cilei, todas as outras alunas que são cases de sucesso tiveram acesso a essa oferta, vocês também terão. Então, a Ana, quando ela entrou, a gente fez ali um plano de ação. No primeiro mês, a Ana, em 15 dias, ela faturou 20 mil reais aplicando as estratégias de vendas da mentoria. Em 2 meses, a Ana faturou 50 mil reais. E olha o que ela disse aqui, Lu. E então, o lucro que fiz no Liquida do mês de julho, fiz um investimento que já queria fazer há um tempo. Nós aplicamos uma estratégia de vendas online e aí ela fez esse investimento, ela conseguiu, depois de 17 anos, expandir a marca e colocar a segunda loja física que ela tanto desejava. Olha o que ela me disse aqui, entre o novo ponto e as vendas online, eu tirei um total de 24.897. No mês de setembro, foi 26.675. Com fé em Deus, outubro será melhor. Agora me conta aqui no chat. Quem está preparada para ter os mesmos resultados que a Ana teve? Vocês estão preparados? Vocês querem esses resultados? Faz sentido para vocês sair de um faturamento de 6, 7, 10 mil e alcançar um resultado como esse? Vocês querem viver essa experiência? Vocês estão prontas? Todos os dias as pessoas estão investindo nos produtos que você vende para ter os mesmos benefícios que você oferece. A pergunta é: por que elas não estão comprando de você? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Cosméticos, por exemplo, é um segmento que praticamente não sofre queda. Mesmo em épocas de crise, a queda é tão significativa que quem está realmente estudando, se empenhando, fazendo número, desenvolvendo seu negócio, acaba não percebendo. Então, se as pessoas não estão te procurando para comprar com você, estão escolhendo uma outra pessoa, porque nós utilizamos, em média, 10 cosméticos todos os dias. Se você fizer uma conta rápida aí, às vezes, quando eu faço uma maquiagem básica, que eu somo tudo, eu utilizei 10 cosméticos naquele dia. Uma conta básica. Quando eu faço a maquiagem mais caprichada, eu costumo utilizar de 15 a 17 produtos todos os dias. E a maioria das pessoas também usa. Vocês podem fazer uma pesquisa sobre isso, inclusive. Agora, por que elas estão comprando? Na concorrência, no supermercado, na farmácia, não estão comprando de vocês? Certamente, vocês não estão sendo vistas o suficiente. Vocês não estão sendo notadas porque vocês não estão aparecendo. E quem não aparece não cresce. Quem não se posiciona não constrói autoridade. Quem não oferta não vende. Já vão mudando a mentalidade aqui hoje, já vão mudando essa cultura, porque nós estamos vivendo na era da informação, na era do conhecimento. A pandemia veio para acelerar de uma forma brusca as coisas. Coisas que iriam acontecer daqui a 50 anos já está acontecendo agora. E acredite, nos próximos meses, nos próximos anos, o negócio que não se adaptar,
que não ir para o online, que não estiver na internet, vai ficar para trás. As pessoas estão cada vez mais imediatistas. Elas buscam uma solução rápida para resolver um problema específico e ainda utilizam o termo para ontem. Porque tudo o que elas querem está muito fácil na palma das mãos, que é o celular. Então, elas pegam o celular, elas entram na Shein, compram o que ela quer, chega em casa no correio. Elas entram na Amazon, no Mercado Livre, na Shopee, no Magazine Luiza, tudo isso, até os cosméticos, está tudo lá. A própria loja da Renaudet está tudo lá. Então, ela compra no celular dela e ela recebe em casa. Então, a atenção das pessoas não está mais nas ruas. A atenção das pessoas está no celular. Só no WhatsApp são mais de 160 milhões de usuários. Então, se é no celular que as pessoas estão, onde vocês vão chamar a atenção dessas pessoas? Onde? Onde vocês vão chamar a atenção? Claro que é na internet. Então, é preciso iniciar uma estrutura onde a gente una o presencial e o online para expandir o crescimento do negócio. E, novamente, para vocês interagirem e participar aqui comigo, vamos lá refletir sobre essas 3 afirmações. Para faturar de 10 a 30K mês, vocês acreditam que precisa de muito produto em estoque, de sorte, ou de uma marca bem posicionada que gere desejo e atraia novos clientes todos os dias? 1, 2 ou 3? Qual vocês acreditam que é? Só coloca o número aqui para mim. 1, 2 ou 3, vocês acreditam? 1, 2 ou 3? 3. Arlene já disse aqui 3. Deixa eu ver aqui mais. A Suzana colocou 1, a Lucimar colocou 3, a Jaquitânia colocou 3. Perfeito! Parabéns para vocês que estão aqui interagindo. De fato, é o número 3. É o número 3. Muito produto em estoque, nós não precisamos mais ter produto em estoque. Inclusive, no Bazar Online, a gente tem a estratégia onde você vende e só depois que você recebe ali os valores é que você compra os produtos e entrega para o cliente. Sorte é estar preparado quando a oportunidade aparece. Então, se você não se preparar, a sorte nunca vai cair no seu colo. A gente precisa todos os dias dar o nosso melhor. E é claro que é o número 3. O que vai fazer, de fato, vocês faturarem de 10 a 30 mil reais por mês é uma marca bem posicionada nas redes sociais, que gera desejo e atraia novos clientes todos os dias. Essa frase precisa fazer parte da vida de vocês. Vocês precisam investir o tempo inteiro na atração e prospecção de novos clientes, utilizando as redes sociais. Os clientes que vocês têm trouxeram vocês até aqui. Para ir para o próximo nível, vocês vão precisar investir na captação e atração de novos clientes. Então, como você tem se comunicado para posicionar sua marca e se tornar uma referência como empreendedora? Será que vocês estão utilizando a comunicação correta, a comunicação estratégica? Como é que está o teu Instagram? Tem uma bio que comunica aquilo que você vende? Tem um Linktree ali com vários links direcionando as pessoas? O link do e-commerce, o link do WhatsApp, o link de uma comunidade do WhatsApp. Você tem esse caminho para direcionar esse cliente? Como é que está o teu feed? Está organizado? Está bonito? Tem conteúdos que agrega valor à vida de quem está chegando ali? É importante a gente entender, e eu costumo comparar o feed do Instagram com uma sala da nossa casa. Se você vai receber uma visita, você vai arrumar a sua sala, você vai perfumar, você vai limpar, vai colocar uma manta bonita no sofá, um anjo de flores. O Instagram é a mesma coisa, é o seu cartão de visita, é o seu cartão postal. E se você não tem um Instagram que chame a atenção, que gere desejo, aqui, por exemplo, é o meu Instagram. Se vocês olharem agora, Luzia Silva LJS, eu acabei de publicar um conteúdo às 18 horas, falando sobre comportamentos que nós precisamos ter no primeiro contato com o possível cliente. Recomendo que vocês depois assistam esse vídeo. Então, o tempo todo eu estou lá gerando conteúdo. Quando vocês estão aqui, vocês já percebem, eu abro a minha boca e vocês percebem que eu sou uma autoridade. Vocês percebem que, de fato, eu sou boa, que eu sou especialista em vendas. E vocês precisam ir para esse lugar. De se preparar tanto ao ponto de se olhar e falar assim, eu sou muito boa enquanto empreendedora. Infelizmente, a nossa cultura são tantas crenças limitantes que nós temos muita dificuldade em assumir que nós somos boas. E vocês precisam assumir esse lugar. Todas nós somos filhas amadas de Deus. Ele nos colocou aqui para viver o melhor dessa terra. E tudo o que ele fez é perfeito.
E nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, começa a se olhar no espelho e admitir que vocês são boas. Não tenho vergonha disso. Eu hoje abro a minha boca e eu falo o quanto eu sou boa. Eu tenho alunas que chegam aqui faturando 2, 3 mil, daqui a pouco está em 10, 15, 20, 50 mil reais de faturamento. Se a minha metodologia não fosse tão boa, elas não alcançariam esses resultados. Então, eu preciso dar esse crédito para mim. Eu preciso desse mérito para mim, que nasci na zona rural, que nasci em casa de taipa, que já passei fome, que fui babá, que fui empregada doméstica, que fui para a escola muito tarde e cheguei onde eu estou. Vocês precisam honrar a história de vocês. Quando você honra a sua história, você valoriza quem você ativa a sua crença de capacidade e de merecimento para alcançar os resultados que você deseja. Então, tudo começa em você. E aí, aqui eu trago o seguinte: você só tem uma chance de causar uma boa impressão. Se perde essa oportunidade, dificilmente terá uma segunda chance. Então, se alguém chega na sua casa, uma visita, sua casa está bagunçada, tudo sujo, com um odor ruim, ela nunca mais vai querer voltar ali, porque aquela imagem que ela ficou foi tão ruim, foi tão desagradável que ela não quer mais voltar. A mesma coisa é o seu Instagram. Se ele chega lá e vê muita besteira, nada com nada, um Instagram desorganizado, ela não vai querer ficar ali. Porque existem milhares de outras contas para ela seguir, então ela vai escolher seguir uma conta que está conectada com aquilo que ela acredita. Então, vocês precisam investir em construir essa autoridade, em construir um excelente trabalho para que realmente a sua marca seja diferenciada e se posicione nas redes sociais de forma estratégica. O posicionamento digital e construção de autoridade é muito importante a gente entender que a forma como a sua marca e o seu nome é percebido pelo público na internet. É a estratégia que define como você se diferencia, se comunica e se torna uma referência no seu nicho. Hoje eu recebo muitos elogios. Nossa, seus vídeos são muito bons. Seu conteúdo é muito bom. Vocês acham que sempre foi assim? Eu era uma mulher extremamente tímida, eu tinha autoestima muito baixa e eu não gravava vídeos porque eu era cheia de complexos, eu era bloqueada. Quando eu pegava um celular, eu me achava a mulher mais feia do mundo e eu não conseguia gravar. E durante muito tempo foi assim. E quando foi que as coisas começaram a mudar? Quando eu entendi que só se vence o medo batendo de frente com ele. Quando eu percebi que se eu quisesse de fato me tornar uma empreendedora de sucesso, eu precisava aparecer. E aí eu fui fazendo, fui me dedicando, fazia vários, publicava só quando eu tinha vontade, ou então não publicava nada. O que me levou a estar onde eu estou foi a constância. A constância é o caminho do êxito. Hoje eu faço vídeos para a instituição e as pessoas ficam elogiando. Nossa, como seus vídeos são muito bons. Vejo isso de grandes profissionais. Então, eu cheguei nesse nível porque eu sempre me dediquei, porque eu sempre tive constância. E se vocês colocarem na cabeça que vocês serão tão boas, assim como eu, vocês também serão. Não há nada capaz de parar uma mulher quando ela decide vencer. E foi isso que eu decidi. Vocês precisam carregar no peito de vocês o desejo ardente de vencer. Vocês precisam olhar para a vida, para o negócio, para as circunstâncias e dizer: eu me comprometo com o meu negócio, eu me comprometo com os meus sonhos e eu não vou parar até chegar de fato aonde eu desejo. E a construção de autoridade, ela vem exatamente disso, dessa construção, desse desejo de dar o melhor todos os dias. E o posicionamento digital e construção de autoridade, é importante a gente entender que, de fato, não existe mais espaço para amadores. Ou você se torna profissional, ou você vai ficar para trás. Então, se é para começar, comece agora. Porque essa era que nós estamos vivendo, realmente, se o negócio não estiver bem sólido ali nas redes sociais, vai ficar para trás. Mas para que você caminhe com assertividade, é importante você entender sobre a sua missão, visão e valores. A maioria das empreendedoras que chegam na minha mentoria, elas nunca pararam para pensar qual é a missão e qual é a visão do meu negócio. E como a maioria aqui trabalha com a venda de cosméticos, independente da marca, porque eu tenho alunas que vendem várias marcas de cosméticos, quero trazer uma reflexão para vocês. Geralmente, vocês ficam muito ainda voltada em: eu vendo Rinodê, eu vendo Natura, eu vendo Boticário, eu vendo Mary Kay. E aí as embalagens é da marca, os produtos é tudo da marca e você não cria a sua marca, você não cria a sua identidade, você não tem a sua logo, você não tem a sua história no seu Instagram, você não cria as suas embalagens personalizadas. Logo, você não tem um negócio para chamar de seu.
Então, a empreendedora que quer faturar de 10 a 30 mil reais precisa entender que as empresas é uma ferramenta que vai contribuir com esse impulsionamento, com esse crescimento. Ela fornece os produtos que você vende, mas a marca é sua. As pessoas compram o produto porque confiam em vocês. Criem a marca de vocês. Sejam ousadas. Vejam uma logomarca bonita. Façam logomarca. Façam sacolas personalizadas. Façam papel de seda. Imagine você vendendo um produto, embalando para o teu cliente com a tua marca. Aí você olha, está o seu nome naquela sacola, está o seu nome no cartão. Você escolhe uma essência que você se identifique, você borrifa aquele produto para aquele cliente. Você faz uma mensagem personalizada e coloca. Então, quando você está desenvolvendo esse trabalho, a tua mente ela já sabe que você não está vendendo para a empresa X. A sua mente sabe que você está vendendo para você. E aí, se você tem um negócio para chamar de seu, começam a mudar a mentalidade, comece a enxergar, e isso vai ativar uma crença tão positiva que vocês vão se tornar, de fato, empreendedora de sucesso. Mas começa a mudar a mentalidade. E aí vocês pegam aqui, é um exercício. Não precisa vocês fazerem agora, vocês podem fazer depois. Então, pega um caderno ali, uma caneta, anota missão. Qual é a missão da minha empresa? O que é que realmente eu desejo? Qual é o meu propósito com isso aqui? Por que a minha empresa existe? Aonde eu quero chegar? É um bico para ter uma renda extra ou eu quero ser uma empreendedora de sucesso com faturamento de 10 a 30 mil reais por mês? Anotem, respondam essas perguntas para vocês. O segundo passo é a visão. Onde é que eu quero chegar? Qual é o meu objetivo a longo prazo? Onde a minha marca vai estar daqui a 5 anos? Como eu quero estar? Qual é o nível de crescimento que eu desejo de fato levar ao meu negócio? E valores, o que são inegociáveis para mim? Quais são os pilares éticos e culturais que norteiam a conduta da minha empresa? Eu, por exemplo, sou evangélica, então vocês não vão me ver nas redes sociais dançando, de biquíni, bebendo, vocês não vão me ver, porque eu tenho os meus valores, eu tenho os meus princípios. Então existem coisas que são inegociáveis e vocês também têm os valores de vocês. Então comecem a responder e fazer esse exercício em casa, para que você consiga, mais uma vez, a se conectar de forma tão real com o teu negócio, que você vai falar, de fato, eu tenho um negócio para chamar de meu. Esse é o objetivo. Como eu disse, esses foram os erros que eu cometi no meu negócio, por falta de gestão, por falta de administração. Já falei um pouquinho lá no início. Uma das coisas que mudou completamente o rumo do meu negócio, quando eu fali, quando eu pensei em desistir, que eu terminei a faculdade, foi exatamente analisar. O que uma mulher inteligente faz? Analisa e toma decisões. Então, eu analisei e eu entendi que eu não queria desistir de empreender, mas eu não poderia continuar tendo os mesmos comportamentos e fazendo as mesmas ações. Haja vista que eu tinha percebido que o que eu fazia não ia me levar onde eu queria. Eu estava sempre ali rodando em ciclo, sempre no mesmo lugar, com os mesmos resultados, entrava ano e saía ano. Eu falei assim, eu preciso tomar uma decisão. E a partir daquele momento, o que foi que eu decidi fazer? Estruturar um formato onde eu conseguisse sair do um a um e conseguir atender muito mais pessoas em uma única vez. Ou seja, humanamente é impossível atender 100, 200 pessoas por mês de forma individual. Então, se você tem a meta de faturar de 10 a 30 mil, você vai morrer de trabalhar, porque é um trabalho muito braçal, você vai ficar esgotada fisicamente e emocionalmente. Mas quando você começa a desenvolver ações estratégicas de reuniões, onde você consiga concentrar uma quantidade de pessoas e de ações no WhatsApp, você tranquilamente consegue faturar 10, 15, 20, 30, 50 mil reais por mês. Então, Lu, em cosméticos é possível faturar 50 mil? Eu acredito que quando você tem estratégias boas e trabalha de fato marketing muito pesado, é possível. Mas eu aqui, as minhas alunas que faturam esses valores de 30, 40, 50 mil, elas estão mais no segmento de moda. As que vendem cosméticos conseguem tranquilamente. Eu tenho uma aluna que faturava 3, foi para 10 mil, 11 mil, fatura 14 mil reais, 20 mil reais. Então, é possível faturar 20 mil reais com a venda de cosméticos. E a maioria das ações vendendo em casa. Então, o que foi que eu fiz? Me tornei referência em consultoria de beleza, realizava grandes consultorias e eu fazia, ao invés de atender uma única pessoa, eu atendia 6 pessoas a cada 2 horas. Nessa sala aqui eu tenho 6 pessoas. Aqui eu tenho uma sala gigante. Essa quantidade de mulheres que eu atendi em 2 horas aqui dando aula de maquiagem, eu não conseguia atender durante o mês. Que eu comecei a faturar
R$ 3.000 por consultoria de beleza. Me tornei referência, era chamada por grandes empresas para realizar consultorias. Foi o que mudou na minha vida? Conhecimento. Quando eu decidi que eu iria fazer o meu negócio até dar certo, eu decidi investir em conhecimento. Porque se eu ainda não estava onde eu gostaria, era porque eu não sabia o caminho. Então, eu precisava de alguém que me direcionasse, que mostrasse. Aqui são vários cursos, várias formações. Sou especialista em vendas, já fiz mentoria com Flávio Augusto, com Caio Carneiro, já fiz Mulher Brilhante, já fiz curso mais da RNOD, já fiz Método CIS, já fiz Desperte Seu Poder, já fiz várias formações, eu sou formada em pedagogia, continuo estudando, me desenvolvendo muito, já li muitos livros. Tudo isso porque eu tinha sede. Eu queria vencer. E eu sabia que eu era a única responsável pela minha vida. Até aqui, quando eu me posicionei como mentor em 2020, então, o que foi que eu fiz? Eu ensinava homens e mulheres. Mas o grande propósito da minha vida, a chave girou, e as coisas mudaram. Foi quando eu tive o meu filho. Meu filho hoje ele tem 2 anos e 3 meses, é Benício, lindo, maravilhoso. E quando ele nasceu, eu entrei em uma pré-depressão após a maternidade. Foi o momento mais doloroso da minha vida, porque eu sempre sonhei em ter Benício, sempre sonhei em ser mãe de menino. Quando ele nasceu, a gente já tinha o nosso apartamento, a nossa casa, casadas, coisas organizadas, estava prosperando, não tinha nenhum problema financeiro, plano de saúde, ele nasceu em um dos melhores hospitais aqui em Salvador, e eu não entendi o que estava acontecendo, os meus hormônios ficaram à flor da pele, e eu precisei, de fato, fazer terapia para sair daquele lugar que eu estava. Quando eu pensei em desistir da minha vida, Deus ele falou comigo que ele tinha um propósito muito grande. A minha missão aqui na Terra não era fazer mentorias para homens e mulheres. Deus tinha um propósito muito grande comigo, um caso de amor somente com as mulheres. E naquele dia, em frente ao espelho, eu senti esse chamado, e é exatamente por isso que eu estou aqui com vocês. Meu propósito hoje é ajudar todas as mulheres que têm sede, que querem crescer, que desejam transformar sua vida através do empreendedorismo. Então, hoje eu ajudo empreendedoras que vendem produtos físicos, roupas, bolsas, sapatos, cosméticos, semijoias, cama, mesa, banho, a faturar de 10 a 30 mil reais por mês, tendo clientes sob demanda sem precisar vender fiado e utilizando como principal ferramenta o WhatsApp. Eu encontrei o meu propósito, eu já encontrei a minha missão de vida. E vocês? Vocês já encontraram? Um exercício também para vocês refletirem. Se você deseja faturar de 10 a 30K, todos os meses, com a venda de produtos físicos, você precisa entender que quem não se posiciona não constrói autoridade, quem não gera desejo não conquista novos clientes, quem não aparece não cresce, quem não é visto não é lembrado e quem não oferta não vende. Anotem essas 5 frases, porque elas farão parte da vida de vocês. Se você quer ter resultados como esse, você precisa implantar essa cultura dentro do teu negócio. Quem está disposto a conversar está disposto a comprar. Como é que tem sido o ciclo de conversa no dia a dia com vocês? As pessoas estão costumando entrar em contato para perguntar sobre o produto, sobre o que vocês vendem? Costumam fazer isso ou não? Se as pessoas estão fazendo, vocês estão indo bem. Mas vocês precisam estar indo bem em conduzir essa conversa e transformar ela em vendas. Porque se as pessoas estão perguntando sobre um produto e vocês não estão fechando, isso significa que vocês não são boas ainda em vendas. Vocês precisam desenvolver essa habilidade e dominar a arte de vender. Agora, se as pessoas nem estão entrando em contato para perguntar sobre o produto, isso significa que vocês não estão aplicando os 5 pilares que eu acabei de apresentar. Então, eu preciso criar essa cultura. Porque quando a pessoa entra em contato, ela quer comprar. Só que vocês perdem grandes oportunidades porque não sabe como fazer as perguntas estratégicas, não criou um método de atendimento para saber exatamente como conduzir essa conversa e transformar ela em vendas. E é isso que eu entrego também dentro da mentoria. É fazer com que vocês se tornem especialistas, vocês se tornem expert na habilidade mais bem paga do mundo. E aí, presta atenção aqui na história da Cláudia. Olha que interessante. Ela tinha um negócio e ela já tinha um faturamento legal, mas ele era desorganizado e ela vendia muito fiado. E aí ela chegou aqui, ela disse: eu vou ler essa parte que está em destaque por conta do nosso tempo. Eu aprendi coisas não só para o meu negócio, mas também para a vida. Algo muito desafiador para mim foi vender à vista. Hoje, 90% eu vendo à vista. Tudo isso graças a você, Luzia, a sua mentoria de sucesso. Então, ela tinha muitos prejuízos com fiado,
vendia tudo fiado e hoje 90%. Olha só, ela só tinha 1%. Ela faturou 25.200 aqui em 3 meses de mentoria. Em 3 meses, ela faturou uma média de R$ 7.000 por mês, no mínimo. Então, para você vender hoje, à vista, trabalhar de casa, utilizando o seu WhatsApp, um resultado desse para quem só vendia fiado é realmente surreal, vendendo e recebendo. Vocês ganham, inclusive, muito mais do que um profissional que leva 4 anos estudando pedagogia, por exemplo. Então, é para esse nível de mentalidade que eu quero levar vocês, que vocês reflitam. E hoje, eu te mostrei o caminho inicial. Sozinha você vai até certo ponto. O que eu faço no meu acompanhamento é pegar na sua mão e te guiar com clareza metas e estratégias mensais para você faturar de 10 a 30 mil reais com consistência. Por que hoje eu tenho esse propósito e eu guio mulheres? Porque lá atrás, meu ideal de faturamento era 10 mil. Eu sonhava em faturar 10 mil reais por mês, mas eu não conseguia alcançar. Porque sozinha, as ações e as estratégias que eu aplicava, eu não conseguia chegar onde eu gostaria. E meu jogo mudou, as coisas viraram quando eu decidi investir em conhecimento, quando eu passei a ter mentores e quando eu entendi que realmente sozinha a gente não cresce. É preciso investir. Entre o faturar, existe o investir. Então, hoje, vocês terão a oportunidade aqui de ter acesso a uma oferta muito especial, assim como a Ana Maria. A Ana Maria, tenho várias Anas aqui. A Ana também é case de sucesso, ela é da Rinodê, ela vende cosméticos, é uma professora. E foi muito legal a história da Ana, porque ela fazia bazar online comigo, fazia um curso ali, um curso aqui, mas nunca tinha investido na mentoria, que é um programa de acompanhamento de 6 meses. E aí, quando ela entrou na mentoria, ela estava faturando em média R$ 4.000 por mês. E a Ana, ela empreendia há 8 anos, prestem atenção nisso aqui. 8 anos empreendendo, 8 anos faturando esses resultados. Quando ela entra na mentoria, no mês de dezembro, enquanto muitas empreendedoras já tinham jogado a toalha, só pensavam no Natal, no Réveillon, a Ana decidiu apostar e investir na mentoria. Quando ela chegou aqui, nós fizemos um plano de ação e nós colocamos a meta para a Ana faturar 10 mil reais no primeiro trimestre de 2025, ou seja, no ano que estaria entrando. Quando a Ana sai, que ela começa a trabalhar, eu faço acompanhamento de perto, falo com as minhas alunas, acompanho ali os resultados. Eu percebi que a Ana estava em uma velocidade surreal. Ela teve uma energia tão legal, ela acreditou tanto naquilo que eu entreguei dentro do plano de ação, que ela decidiu sair implementando. E quando ela ia compartilhando os resultados, eu falei assim: Ana, vem aqui. Nós não vamos deixar para faturar 10 mil reais no próximo ano, porque você tem tudo para faturar esse mês ainda. Você topa? Falta 15 dias para finalizar o mês. Bora? Ela disse: bora. A Ana faturou mais de 10 mil reais em 15 dias. Ela nunca, em 8 anos, tinha faturado 10 mil. Em 15 dias, a Ana faturou 10 mil. De lá para cá, a Ana não para de crescer. Logo depois, olha o faturamento da Ana: 11.089 vendendo cosméticos. Vendendo cosméticos, aplicando a estratégia de vendas no WhatsApp. Ela é super fã do quadro Estados que Vende que tem dentro da mentoria, que faz parte da metodologia, porque ela sai para trabalhar e ela deixa o WhatsApp trabalhando para ela. Hoje vocês têm ferramentas que podem fazer isso. Comecem a explorar essas ferramentas, mas de forma profissional. Então, é muito importante vocês começarem a ir para esse nível. Vou atender presencial, vou, quando eu tiver oportunidade, gosto das consultorias de beleza, vou fazer sessões, mas eu vou colocar as redes sociais para trabalhar para mim. Agora que eu cheguei até aqui, antes de ir para os próximos passos e apresentar a metodologia da mentoria, compartilhe um pouquinho aqui no chat para mim. Está fazendo sentido para vocês esse encontro aqui hoje? Vocês estão gostando do que vocês estão vendo, do que vocês estão ouvindo? Vocês estão aprendendo? Vão implementar? Vão colocar em prática nos próximos meses? Contam aqui para mim se está fazendo sentido. Já que Tânia respondeu, está muito. A Edna está com certeza. Que mais? Está fazendo sentido para as demais? Vocês estão gostando? Arlene, sim, sim.
Então, vamos lá, dar segmento aqui. Agora vocês terão, a Vilma também, agora vocês terão a oportunidade de entender a metodologia que eu ensino todas essas mulheres a faturar de 10 a 30 mil reais por mês. E vocês também terão a oportunidade de ter acesso a uma oferta muito especial que eu vou fazer aqui hoje. É algo que vocês, de fato, nunca viram e que vocês vão ter a oportunidade de abraçar com unhas e dentes, porque o que vocês verão aqui é diferente de tudo que vocês já viram lá fora. Então, se preparem, porque serão apenas 5 vagas nessa oferta especial e vocês vão precisar ser rápidas para garantir o lugar. E a outra novidade é que maio é o mês das mães. Além da oferta especial, eu preparei alguns bônus, alguns mimos especiais para vocês também. Então, fiquem aqui até o final, porque vai valer muito a pena para vocês. Vamos entender o que é a mentoria. O que é a mentoria? Então, vocês que tiveram a oportunidade de ter acesso já a essa aula, já entenderam aqui como é um pouco ser mentorada por mim. Uma aula gratuita, onde eu vim para aqui entregar conteúdo e todas vocês disseram que fizeram sentido, que estão amando, que estão gostando. Isso aqui não é nem 1% do que eu entrego dentro da mentoria. Agora, imagine vocês tendo acesso a uma mentoria com acompanhamento de 6 meses, com direcionamento, com passo a passo, mostrando exatamente o que vocês vão fazer e vocês alcançarem de 10 a 30 mil reais nos próximos 6 meses. Imagine vocês tendo acesso a isso de perto. Então, vamos entender. A mentoria MLS 30K é um programa de mentoria em grupo, onde eu acompanho mulheres para faturar de 10 a 30 mil reais por mês, vendendo produtos físicos, utilizando como principal ferramenta o WhatsApp. É um acompanhamento de 6 meses. Então, a mentoria, ela se baseia em 4 pilares. Qual é os 4 pilares? Mentalidade. De nada adianta eu chegar aqui, construir o melhor plano de ação e falar assim, já que Tânia, você vai faturar 10, 30 mil. Se a Jactânia não tiver com uma mentalidade alinhada, se ela não acreditar nela, se ela não tiver desenvolvido ainda o autoconhecimento para acreditar que ela é capaz, ela vai tentar e não vai conseguir, porque as crenças que estão ali impregnadas vão impedir que ela alcance esses resultados. Então, dentro da minha mentoria, eu não vou funcionar na superficialidade. Para mim, não faz sentido entregar somente técnica e estratégia para vocês. Então, eu trabalho com essa mudança de mentalidade, com vários conteúdos, para que vocês comecem a mudar e com exercícios práticos, inclusive como beber água na taça, inclusive como fazer um exercício no espelho, inclusive sobre uma carta que você faz. São pequenos comportamentos e quando você tem acompanhamento, quando você tem direcionamento, muda completamente o teu negócio e a tua mentalidade. Mas só quem é aluna da mentoria que sabe exatamente quais são esses pilares que são trabalhados dentro da mentalidade. Segundo ponto é a estratégia para faturar. Sabe por que as minhas alunas faturam? Em 15 dias, Lu, eu faturei 10 mil reais. Porque elas têm estratégias. Ela sabe o que faz todas as semanas do mês. Ela sabe o que faz de segunda a sexta. Ela sabe o que faz sábado. Ela sabe o que é que vai fazer no próximo mês. Ela sabe do compra e ganha, do indique e ganha, do status que vende, de tudo. Ela sabe. Porque elas estão aqui, elas têm plano de ação. A Fátima Baltazar aqui, por exemplo, no primeiro mês da mentoria, saiu de 7 mil para quase 15 mil reais. Um crescimento de mais de 50%. Então, vocês desejam esses resultados? Vocês querem estar nesse lugar? Que eu quero todas vocês aqui como um case de sucesso. A minha missão é ajudar mulheres a conquistar o sucesso dentro do empreendedorismo. A minha missão é que vocês descubram a potência que existe dentro de vocês. Mas eu não consigo fazer isso se vocês não permitirem. Eu estendo a minha mão. Se você segurar na minha mão, se você confiar em mim, você vir comigo, com certeza você será uma empreendedora de sucesso. Mas você vai precisar se levantar. Os teus sonhos, eles estão logo ali, esperando você. Mas você vai precisar dar o primeiro passo. Deus, ele é muito bom. E ele não permite que ninguém caia quando está lutando pelos seus sonhos. Não conheço ninguém que se levanta todos os dias para trabalhar com honestidade, para se dedicar ao seu negócio, que desenvolve seu trabalho com muito profissionalismo e que coloca os pés e Deus deixa cair. Agora, ele não vai fazer a nossa parte. Ele fala assim: eu te seguro se você for, mas eu não vou fazer por você. Então, todos nós precisamos levantar todos os dias para ir em busca dos nossos sonhos. Agora, quem são vocês diante de uma oportunidade? Vocês deixam passar ou vocês agarram com unhas e dentes? Eu sou uma mulher extremamente inteligente. E todas as vezes que eu estou diante de uma excelente oportunidade que vai mudar a minha vida, que vai mudar os meus resultados, eu abraço.
Uma outra coisa, dinheiro, ele é emocional. Às vezes, vou trazer um exemplo aqui, porque isso acontece muito, principalmente dentro da Rinode. Eu vejo as pessoas falando assim, eu não tenho dinheiro para investir nisso aqui. De repente, o celular quebrou. A pessoa vai lá e compra um iPhone. De repente, o carro quebrou. A pessoa está lá trocando de carro. Então, tudo que a gente entende que é uma prioridade, a gente faz. É prioridade, eu vou fazer. E se vocês entenderem que essa mentoria não é uma dívida, é um investimento. Se vocês forem inteligentes e fizerem um cálculo básico, vocês vão tomar a decisão e vão aproveitar a oferta especial que eu fiz hoje para vocês. Se vocês forem inteligentes e vocês analisarem e vocês fizerem cálculos, vocês não vão deixar essa oportunidade passar. Mas eu espero de verdade que vocês sejam inteligentes. Então, além das estratégias, nós vamos ter vendas, posicionamento digital e planejamento. Então, a gente vai trabalhar todas as redes sociais, os destaques, os stories, o feed. A gente vai organizar a casa, vai deixar tudo preparado para que as pessoas cheguem e apareçam. Vocês vão aprender como fazer os vídeos aparecendo, sem aparecer, como gerar conteúdo. Tem um calendário só de conteúdos para vocês publicarem todos os dias. Então, assim, o que eu entrego aqui na mentoria é algo que vocês não vão encontrar lá fora. O que eu faço na minha mentoria é justamente isso, te guiar com estratégia, metas, campanhas e posicionamento. Você vai aprender a vender com consistência, aumentar o seu ticket médio, movimentar o estoque parado, eliminar o fiado e estruturar a sua rotina para alcançar o faturamento de 10 a 30 mil por mês com produtos físicos. Tudo isso com acompanhamento próximo, grupo exclusivo e estratégias que funcionam de verdade. Então, aqui dentro a gente tem suporte, que é Nelson Cerqueira, que faz suporte, faz acompanhamento, todos os direcionamentos. Aqui eu tenho um exemplo muito legal da Nilza. A Nilza ela empreende há 3 anos, o maior faturamento dela era 2.500, nunca passava disso. E aí ela entrou na mentoria no primeiro mês, antes de fechar o mês, olha o que ela disse. Gente, eu estou muito feliz, eu nunca fiz este valor antes, nem colocava na meta porque achava que não conseguiria. No mês passado, eu fiz 5.738, mais 50% de crescimento em menos de 30 dias. No mês seguinte, ela foi para 7.140. Gente, a mentoria é 6 meses. E percebo que as minhas alunas não levam 6 meses para alcançar esses resultados. Elas estão alcançando no primeiro mês, em 15 dias, em 2 meses no máximo. Eu convido vocês a experimentar estar nesse lugar. Eu convido vocês a desfrutar da felicidade que elas desfrutam ao alcançar metas e resultados que elas nunca alcançaram. Começa a pensar comigo, o que você faria hoje se você tivesse 3.000 reais a mais na tua vida? Imagine 3.000 reais a mais. Não sei se seria ter um plano de saúde, se seria juntar dinheiro para comprar um apartamento, morar em uma casa melhor, seria ter mais qualidade de vida com a família, comprar um carro, juntar dinheiro para fazer uma viagem. Para vocês terem ideia, 3.000 a mais por mês dá 36 mil em um ano. Imagine daqui a um ano você ter uma receita lá de 36 mil reais com as estratégias que você aplicou. Estou falando de 3.000. Eu nem estou falando dos resultados surreais que as minhas alunas alcançam. Comecem a fazer conta. Como seria 3.000 reais a mais na vida de vocês? Porque aqui, os valores mais baixos, as minhas alunas faturavam livre no mínimo 3.000. Porque se ela faturou aqui 6.000, ela tem um valor líquido de 3. Então, no mínimo aqui, ela tinha 3.000 reais livre. Vocês estão preparados para alcançar resultados como esse? Como seria vocês faturarem 6, 7, 10 mil e ter 5.000 reais livre todo mês? Faça um cálculo. Simples. E o que é que vocês precisam entender sobre mentalidade? Você pode ter o melhor produto e se tudo isso, o feed mais bonito, mas se tudo isso não estiver alinhado, você não vai alcançar resultados. Por isso que aqui dentro eu vou trabalhar muito a questão da mentalidade. Nós vamos ter a estratégia de vendas. A minha missão aqui é trazer clareza, direcionamento e oferecer as ferramentas necessárias para que você se torne expert na habilidade mais bem paga do mundo, que chama-se vendas, posicionamento digital. Quando você entende quem é o mercado, entende o seu valor, hoje, não basta postar. Você precisa se posicionar. Postar é publicar. Posicionamento é presença, é propósito, é identidade. E empreendedora que não se posiciona se perde no meio da multidão. E quem vocês querem ser amanhã ou depois?
e planejamento. Então, aqui dentro do plano de ação, vocês vão ter tudo organizado, planejado. Essas são as ferramentas que eu utilizo. Então, quais são as primeiras etapas? Aproveitar a oferta especial hoje, já se inscreveram. Amanhã vocês vão receber um formulário, que é esse aqui. Vão preencher esses formulários, as respostas vão chegar no meu e-mail. De posse dessas informações que vocês vão colocar quais são os melhores dias e horário para a sessão individual. Eu agendo a sessão individual e vamos preencher aqui nessa ferramenta chamada Notion. Essa ferramenta é online, na mesma hora que eu estiver ali preenchendo, já vou compartilhar com você e você vai ter acesso na palma das suas mãos. Você baixa o aplicativo e você tem acesso ao seu plano de ação, com passo a passo de tudo que você precisa na palma da mão. E tudo que eu fizer do lado de cá, se eu colocar uma vírgula, atualiza para você do outro lado. Só que o seu plano ele é único, ele é personalizado, porque cada mentorada é um modelo de negócio diferente e é uma necessidade diferente. Então, você vai ter o seu plano, é o seu negócio, são as suas metas para você alcançar os seus resultados. Suporte e acompanhamento no WhatsApp. Suporte direto com a mentora durante toda a semana, 5 dias da semana. Implementou qualquer ação, qualquer estratégia do plano de ação, teve dificuldade? Lu, pode me chamar de Lu, eu amo, inclusive. Lu, eu acabei de colocar em prática aqui aquela estratégia. Eu estou com dúvida, estou insegura, estou com medo, dan. Manda mensagem para a mentora. A Cirlei, por exemplo, está muito feliz com os resultados que ela tem alcançado. E ela estava conversando comigo, Luzia, porque ela está a terceira vez que ela faz mentoria comigo. A primeira vez, ela saiu de prata, foi para o nível de ouro e passou a faturar 25 mil reais. Depois ela veio para essa mentoria, alcançou um resultado extraordinário. E aí agora ela disse de novo, Luzia, não existe mentoria lá fora como a sua, eu preciso voltar para a sua mentoria de novo. Então ela sempre está comigo, porque ela é fã do meu trabalho, ela sabe os resultados que eu entrego aqui dentro. Então vocês têm esse suporte, esse acompanhamento no WhatsApp. Encontros ao vivo a cada 15 dias. Então aqui é uma sessão experimental. Mas fora daqui, quem é minha aluna, a cada 15 dias, dia de sexta, a gente tem sessão. Vocês chegam lá, vocês tiram as dúvidas, falam sobre o plano de ação. E detalhe, toda a metodologia é gravada na plataforma. Vocês fazendo a inscrição agora, eu já vou ter aula lá de status que vende. Todas as aulas lá prontinhas e fora todas as outras que eu vou trazendo. A mentora se encarrega de estudar, se atualizar, ver tudo que novo que tem no mercado e trazer para vocês. Então, vocês também são atualizadas em primeira mão. Essa é a vantagem de ter um mentor, é crescer sem dor. Aqui eu não vou mostrar simplesmente o que fazer para faturar de 10 a 30 mil, mas eu vou mostrar o passo a passo. Os pilares que vocês precisam desenvolver para faturar de 10 a 30 mil reais por mês. Eu vou mostrar os erros que eu cometi que vocês não devem cometer. Essa é a importância de ter clareza de direcionamento. Estou mentorando agora duas meninas, loja de roupa, elas estão começando, elas vieram para mentoria individual, elas iam investir 30 mil reais em uma luva, que é um ponto que paga, né? E aí, iam investir também em vários serviços na contabilidade que são gratuitos. E quando eu cheguei aqui, eu falei, ó, vai fazer isso, elas ficaram de boca aberta, porque não vão precisar investir os 30 mil, aqui é economia, não vão precisar investir os 30 mil, e também tem muitos processos burocráticos que elas não vão precisar. Além disso, eu estou conectando elas a profissionais que cobram muito mais em conta, que eu conheço, que é da minha confiança, e elas vão economizar muito. Olha a importância de ter uma mentora. Quanto a gente pode economizar e como a gente pode aumentar o nosso faturamento. Então, tenham um mentor, escolham um profissional para estar com vocês, porque é muito legal você saber que tem um profissional que você pode contar no dia a dia para que você alcance os resultados desejados. Além disso, tem o suporte, acompanhamento, o Nelson é um cara incrível, quem tem a oportunidade de conversar com ele sabe da dedicação. Hoje você terá uma oportunidade única e exclusiva, exclusiva que eu tenho que corrigir, tá errado, para se tornar a minha aluna. Se você sentiu que essa sessão fez sentido e é exatamente o que você está buscando e quer dar o próximo passo, eu quero te convidar para participar da minha mentoria. Lá eu te acompanho de perto, com metas, estratégias e tudo o que você precisa para sair do faturamento baixo e alcançar os 10, 20 ou 30 mil reais por mês. Eu falei que maio, mês das mães, eu tinha alguns presentes especiais para vocês. O que é que vocês têm hoje aqui dentro da mentoria? Vamos realizar agora o Bazar Online de junho. Então, quem é da Rinode já tem acesso ao Bazar Online. Ele é R$ 127 reais. Eu tenho alunas. Hoje eu estava com a Fátima Baltazar, ela disse, Lu, só no Bazar Online eu vendi quase 4 mil. Só no Bazar Online, ó. Se vocês investirem R$ 127 reais,
Vocês podem faturar com essa metodologia, com essa estratégia, de 1 a 10 mil. Tem pessoas que faturam 1, que ainda assim é surreal, em 3 dias. Mas as minhas alunas faturam 3, 4, 5, 10 mil reais com Bazar Online. Vocês terão um e-book, que é uma ferramenta prática para organizar todo o negócio. Vocês terão a mentoria Transforma o seu WhatsApp em uma máquina de vendas. O curso Empreendedora de Sucesso fica 1.460 e a mentoria MLS 30K. Essa mentoria que eu apresentei agora para vocês, que é um acompanhamento de 6 meses, ela é 5 mil. Tudo isso daria 8.734. É claro que vocês não vão investir esse valor, porque eu preparei uma oferta especial para vocês. Mas me contem o seguinte: a Ana Maria, imagine que a Ana pagou esse valor. É um exemplo, para vocês pegarem aqui o raciocínio. Imagine que a Ana investiu 9 mil e ela parcelou em 10 vezes. Então, ela ficou aí com os acréscimos da plataforma, R$ 1.000 por mês. Ah, eu paguei essa mentoria, é 9 mil, vou pagar R$ 1.000 por mês, a parcela no meu cartão. Mas no primeiro mês da mentoria, em 15 dias, eu já fiz 10 mil. Oi, eu já recuperei todo o investimento que eu fiz na mentoria em 15 dias? Isso é possível? Isso aqui é real. Agora, imagine o faturamento dela depois, porque ela se manteve. Ela entrou dia 15 de dezembro, aí, ainda em dezembro, ela faturou 10 mil, janeiro ela faturou 10, 20, fevereiro 10, 30, março 10, 40, março, abril, 50, 60 mil. A Ana já faturou aqui na mentoria. E olha que a mentoria é de 6 meses, ela se mantém nesse crescimento. Valeu a pena para a Ana alcançar esse resultado? Valeu a pena? Vocês investiriam para ter os resultados que a Ana está tendo? E eu estou falando da Ana que faturou 10 mil, que está vindo nessa crescente. Mas eu tenho a Ana Patrícia que faturou 50 logo nos primeiros 2 meses. Eu tenho a Fátima Baltazar que faturou quase 15 logo no primeiro mês também. Eu tenho a Nalva que faturou 15 mil em vendas com o WhatsApp. Eu tenho várias alunas que são cases de sucesso aqui. Valeu a pena para elas? Vocês acreditam? Sim. A Jaquitânia respondeu sim. Será maravilhoso e bom saber, trazer para melhorar, para ficar boa. Pronto, valeu a pena? Vocês estão preparados para a oferta especial que eu fiz para vocês? Então, em comemoração ao mês das mães, olha só a oferta especial. Bazar Online, e-book, mentoria, empreendedora de sucesso, tudo isso será bônus, será presente para vocês. E vocês não vão investir 5 mil na mentoria. Porque qual seria a lógica? Ah, se isso aqui tudo é presente, então eu vou pagar 5 mil na mentoria. Não, vocês não vão investir 5 mil. Esse é o valor de 8.734 por apenas 2.997. 12 parcelas de R$ 309,96. Vocês vão parcelar no cartão, que dá mais ou menos R$ 9,70 por dia. É o que vocês vão investir para ser acompanhadas por mim durante 12 meses. Nelson já colocou o link aqui. Essa oferta é válida somente para as 5 primeiras que tomarem a decisão. Vocês podem passar em 2 cartões diferentes, pode fazer uma parte no Pix, uma outra parte no cartão, pode negociar comigo, conversar com o Nelson também, para a gente estar vendo possibilidades. Só preciso que vocês entendam isso aqui que está sendo apresentado, que é o pior sentimento que existe é o do arrependimento. E eu não quero que vocês fiquem só olhando o resultado dos outros. Eu quero que os resultados de vocês comecem a aparecer aqui. Mas para isso, vocês vão precisar tomar uma decisão. E eu preciso ser bem sincera contigo. Nada muda se você não mudar. Você já tem o desejo, já tem o sonho, agora só falta a decisão. O que está te travando? Medo, dúvida, insegurança? Tudo isso só vence com uma coisa. Essa mentoria não é mais uma promessa, ela é um processo. E eu estou aqui pronta para te conduzir. Mas eu só posso te puxar para cima se você decidir sair de onde você está. Você quer faturar mais? Ter direção? Parar de se sentir perdida no meio de tanta coisa? Então agora é o momento, não é sobre perfeição, é sobre movimento. Porque empreendedora que quer viver a melhor versão, decide com coragem. E coragem é fazer mesmo com medo, sabendo que não vai estar sozinha. Eu vou caminhar com você, mas a escolha é sua. Vamos juntas iniciar essa jornada? Estão prontas? Estão preparadas para agarrar com unhas e dentes essa oportunidade? Agora é aquele momento. É o momento em que vocês vão poder ligar o microfone e tirar as dúvidas de vocês. E eu vou estar aqui ouvindo, tá? Nelson já colocou o chat aqui, são somente 5 vagas com essa oferta especial.
Então, esse é o momento que vocês podem ligar o microfone e tirar as dúvidas. Então, tem a Jactânia, tem a Vilma aqui, tem a Edna, tem a Arlene, tem a Nilzabeth, que é Beth. Tem algo que não ficou claro que vocês desejam entender melhor? Estão preparadas? Estão prontas para dar esse próximo passo? Estão prontas? Deixa eu só parar a gravação aqui para a gente conversar um pouquinho.